Então, nós iniciamos nosso estudo, pesquisa e educação da mediunidade para realizarmos os nossos trabalhos. Nós vamos estudar hoje dupla vista, Gênese, fluidos, de explicação de alguns fatos considerados como sobrenaturais, no item 22 de Allan Kardec. Então, nós vamos falar hoje da emancipação da alma. Da nossa alma, quando nós dormimos, nós temos um estado de emancipação e nós vamos a determinados locais. Para irmos, nós temos que ter a nossa alma mais leve, mais sutil. Por isso a importância dessa autolimpeza de fluidos densos, pesados, a nível de perispírito. Então, a emancipação da alma sempre se realiza durante o sono. A hora que nós dormimos e nós estamos de uma forma mais leve, mais sutil, nós podemos viajar e ir a determinados locais que nos são permitidos. Todas as vezes em que o corpo repousa e que os sentidos estão inativos, o espírito do médium está livre. E essa liberdade que nós temos, você pode ir para lugares ruins ou para lugares bons. O espírito, ele traz um peso específico, tá? Das vibrações negativas, tá? Dos 7 pecados capitais, que são os 7 chakras, tá? Os pecados capitais correspondem aos nossos 7 chakras que estão imbuídos de todos os maus sentimentos. Nós acabamos nos caindo em padrão vibratório porque nós não conseguimos volitar. Então, o processo de orar, de alta limpeza psíquica do médium, o seu trabalho. Então, cada dia que passa, nós nos melhoramos e nós nos corrigimos para melhorar essa nossa emancipação da alma. Todo o nosso trabalho se realiza nesse sentido. Tá? Emancipado o médium. Como nós estamos nesse trabalho? O médium emancipado vive a vida espiritual, como se nós estivéssemos após a morte. Por isso que é importante esse estado de emancipação, de viagem da nossa realidade, da verdade, tá? Para que nós possamos ver o que faremos no momento da morte. Qual é o nosso estado vibratório, nossos sentimentos. O corpo do médium vive a vida vegetativa. Nós deixamos o nosso corpo trabalhando. Ele se encontra no estado em que se encontrará após a morte. Quando nós estamos dormindo, está em vegetação, nós estamos vegetando, porque nosso espírito está longe. Quando nós nos aproximamos do corpo, nós despertamos o corpo. Porque o perispírito é que dá vida ao corpo. É o perispírito que levanta. É o perispírito que movimenta todo o nosso organismo, que faz com que nossa célula, todo esse movimento, entre em atividade. Quando nós estamos sem o perispírito e que ele está viajando, nós ficamos nesse estado vegetativo. Pode o médium percorrer o espaço, encontrar-se com seus amigos e outros espíritos livres, ou encarnados como ele próprio. Então, nesse processo em que nós nos libertamos, nós podemos conversar com os amigos encarnados, em outro lugar, conversar com o anjo da guarda, conversar com a família. Nós podemos realizar grandes trabalhos. Então, nós devemos orar para que o nosso sono seja bom, seja útil, seja agradável e com grandes realizações. Emancipado o médium. Ao despertar, conserva as suas peregrinações umas lembranças. As lembranças, às vezes, são vagas, tá? São lembranças sutis.
Às vezes nós não estamos assim com a precisão. Logo após, essas imagens se apagam. Uma imagem mais ou menos exata do que constitui o sono. O sonho. Então, nós podemos trazer na noite ideias, pensamentos, algo bom, algo ruim, algo que temos para fazer, algo que vimos de lá. Podemos trazer todas essas lembranças e as intuições que lhe sugerem as ideias e pensamentos novos. Então, a intuição vai pintar assim, vai fazer assim, isso vai dar certo, não vai dar certo, porque houve um diálogo. Houve um diálogo. E nossos pensamentos novos são assim, largue tudo isso para lá, esqueça isso, começa tudo de novo. Isso está tudo errado. Então, nós levantamos de manhã e nós falamos para nós mesmos, está tudo errado, isso não está certo. Largue isso para lá, comece de novo. Então, nós temos essas variações quando ouvimos, estudamos e compreendemos o mundo espiritual. A luz espiritual. A luz material é feita para o mundo material. Tá? Então, essa luz da matéria é algo correspondente ao nosso globo, às condições da nossa matéria. A luz espiritual, no mundo espiritual, existe uma luz especial, cuja natureza nos é desconhecida. Nós entendemos que nascemos de um átomo e não somos um diamante que aos poucos vamos tirando aquela crosta, vamos tirando as imperfeições e ele vai adquirindo os seus brilhos. Assim, quando o médium ora, quando o médium vibra e que ele busca as energias celestes, ele traz essas emanações luminosas que ele vai ajustando no perispírito, ajustando, e vai colocando essa luz e vai perdendo a densidade do seu perispírito. Então, ele vai perdendo o orgulho, vai perdendo a vaidade, vai perdendo o egoísmo, vai perdendo o rancor, vai perdendo as vinganças, porque ele vai aos poucos nessa alta mutação até que ele mude e se transforme, porque é isso que nós viemos fazer na Terra. A alma envolvida pelo perispírito traz em si mesma seu princípio luminoso. Então, nós temos o princípio luminoso, né? Que Deus nos deu. E para isso desenvolver e nós tornarmos puro espírito, pura luz, é nós que vamos colocar. Nós não chegaremos a ser puro espírito sem o trabalho interno da alma. Nós só vamos brilhar se trabalhar. Se o médium ficar parado e pensar que quando ele for para o mundo superior, o brilho vai... Isso não vai acontecer. Quem vai trabalhar partícula por partícula, átomo por átomo, movimento por movimento no seu corpo espiritual, modificar todo o seu DNA, é o médium. É o médium. As pessoas externas, elas vão nos harmonizar, vão nos trazer uma prece, uma vibração, nós vamos ficar bem, mas o interior, só nós podemos mudar. Todo mundo pode me ajudar? Pode. Só que só eu me mudo, só eu me transformo, só eu posso fazer algo para que eu possa volitar e viajar à velocidade da luz. Se é meu sonho, viajar à velocidade da luz, eu preciso trabalhar nessa que eu possa volitar e tenha energia suficiente para viajar à velocidade da luz. Se eu não tiver, eu vou ficar parada, tá? Não vou conseguir andar, vou me arrastar, tá? Vou ficar andando aí na terra pesada, densa, sem condições de andar mais leve, mais sutil. Então, quem dá leveza para o perispírito é o próprio médium.
E isso vocês têm que chegar. Cada uma de nós desenvolve essa particularidade da nossa própria vista, tá? Uns vê mais, outros menos, porque isto é algo que está dentro de nós, tá ok? Então, esse trabalho de evolução da nossa dupla vista ou da nossa vidência depende de nós. Não tem na mesma extensão e penetração em todos os espíritos. Ou você vê, porque é uma capacidade que você desenvolveu. Então, você vê, você enxerga, porque você deu essa predisposição no seu perispírito. Então, quem faz crescer é o médium. Será sempre assim. Ou você já desenvolveu em outras vidas e agora você está aprendendo a melhorar o seu programa de vidência. Os espíritos inferiores, ela é enfraquecida, que interpõe como uma espécie de bruma ou névoa. Por que nós não vemos? Porque a nossa vidência é enfraquecida pela nossa inferioridade. Então, ela está nublada, ela é como uma névoa, nós não conseguimos ver, devido ao estado de inferioridade do nosso espírito. Nosso espírito pode ver mais? Pode. Então, você tem que arrancar de você a inferioridade para tirar essa bruma, tirar essa coisa escura que fica ao meu redor. Eu preciso da autolimpeza psíquica para que eu possa ver e dar distância no meu meio de comunicação pelos meus olhos. Como essa faculdade, que em certas pessoas vê o interior do organismo e descreve causa das moléstias. Tem pessoa, tem médiuns, quer dizer, isso não é devido à mediunidade, é uma capacidade física dele mesmo. Então, ele consegue ver dentro do organismo da pessoa onde está a doença, onde está a enfermidade. Ele desenvolveu essa capacidade, ela não está enfraquecida, ela não tem uma névoa, ela não tem, ele vê, ele consegue ver, ele bate e vê. Como ele pode ver tantas outras coisas, porque ele desenvolveu essa capacidade dentro do perispírito, dentro da sua própria alma. A vista espiritual é incompleta e imperfeita no encarnado. Tá? O que ela está sujeita? Às aberrações. O que são as aberrações? O médium, que ele não estuda, ele não tem um conhecimento, ele pode ser envolvido por todo tipo de obsessões, desajustes, desequilíbrios físicos, morais, e ver o que ele supõe que seja. Então, ele cria coisas imaginárias, ruins e negativas, criadas pela sua própria mente perturbada, e não que ele vê. A vista espiritual tem a sede na alma do médium. É onde que está a minha vista? Está dentro da minha alma. É minha alma que vê, é minha alma que pode avaliar, sentir. E dentro da minha imperfeição, eu posso tolir a minha vidência, tolir a minha capacidade de visão. Então, ela se torna imperfeita. Por quê? Pelo meu orgulho, minha vaidade, meu egoísmo, uma série de imperfeições. O estado de imperfeições, o estado moral também vai influenciar. As obsessões, os obsessores podem mostrar coisas horríveis para nós. Quer dizer, você pode ver... Por que você tem facilidade de ver coisa ruim? Porque a nossa alma é imperfeita. É imperfeita, então nós temos capacidade de estar nesse mundinho escuro, nesse mundinho difícil. Então nós temos essa capacidade de estar aí. E quando nós temos essa situação de sair do corpo para essa viagem espiritual, essa emancipação, ela pode dar sono. Quer para realizar uma coisa boa,
quer para realizar alguma coisa ruim. A vista espiritual, as percepções de certos fatos materiais, acontecimentos, detalhes, descrições de uma localidade ou doença. Todos nós, tá? Nós podemos ter essa percepção. Nós vamos, às vezes, conversar com uma pessoa doente e nós temos essa percepção. Na hora, nós temos aquela visão rápida, ela não é parada, a nossa visão ela é rápida, ela passa muito ligeira essa intuição, você pega no ar essa informação. Então, porque nós não ficamos lá, parada, né? Adentrando. Porque se você adentrar muito, você adentra realmente. A sua alma vai. Mas você precisa aprender a ir e voltar. Ir e fazer o que você tem que fazer e voltar com alta precisão. Então, todo o estado da vista espiritual, o médium sabe a hora do retorno. Ele vai, quando ultrapassa esse limite, ele retorna. Porque ele sabe que ele não pode passar mais do que aquele momento. Tá? E aí, se ele sentir necessidade de voltar, então, chama seus protetores e pede para voltar. Pede para voltar. Que como acontece isso, Horaci? Acontece o seguinte, nós temos uma visão. E, às vezes, essa visão, ela cai fora dos nossos pensamentos. É uma visão inesperada. É uma visão fora de base, tá? Então, nós pedimos imediatamente para sair, porque temos a ideia correta de que seja um processo obsessivo. Tá? Pela visão ser feia, nós achamos que é uma obsessão. Passado alguns dias, aquela visão, ela retorna. Aí você vai, peça ao seu protetor informações, o que você vai fazer com aquela visão, com aquela percepção, além da matéria. Ah, você pede informação, pede equipe de trabalho, pede aos protetores, e você volta onde sua mente parou, porque aquele retrato fica. Vai e volta, vai e volta. Aí você pede para ver, tá? E aí você penetra naquela situação. E se aquilo te der medo ou alguma coisa, você, sinceramente, você vai voltar. Você vai voltar porque você vai... Não, eu não quero ver. Eu não quero, você volta. Passa mais algum tempo, volta novamente. Uma luzinha acende. Aí você fala, meu Deus do céu, preciso ficar corajosa, preciso ver o que tem atrás dessa luzinha, o que está acontecendo ali, e se eu preciso ir lá. Aí você se arma, aí você chama toda a sua equipe de trabalho, chama todos os seus protetores, e aí você vai ver o que tem lá. Mas aí você não pode ser medrosa e não pode correr, você tem que olhar realmente a informação, tá? Para você voltar e trabalhar naquela informação. Então, às vezes, você pode ver, sabe, as informações obsessivas, os espíritos em determinadas situações familiares ou entes queridos, em situações desgastantes em regiões umbralinas, e aí você corre, tá? Aí ele volta, o protetor fala, você precisa ir lá buscar, desmagnetizar, limpar e trazer de volta. Então, isso é tudo um preparo técnico do médium, saber ir naquele local, com a sua equipe de trabalho, atender o espírito que precisa de ajuda e retornar às suas bases com alta precisão. Quando retornar, o médium precisa fazer a autolimpeza psíquica, precisa novamente limpar o corpo, o perispírito, a casa, deixar ele limpinho, organizadinho, bonitinho, após o socorro realizado. O pensamento das pessoas fortemente imbuídas de preocupações. Então, você também pode ver as suas próprias preocupações. Quando você está passando em situações difíceis, de doença,
de dificuldades físicas, dificuldade monetária, administrativa, isso é infinito. Então, também você pode ver algumas coisas também criadas pela sua imaginação, pelo seu medo, pelo seu pânico e pela sua insegurança. Desmagnetize, limpa e solve tudo aquilo que não for uma realidade. As preocupações. Certas crenças religiosas levam as pessoas ao medo, tá? Porque apresentam o inferno e as suas fornalhas. Então, quando quiseram dar medo aos cristãos, tá? Quiseram fazer com que os novos cristãos tivessem medo, criou-se, então, o inferno, tá? E nesse inferno, você vê a história da humanidade, quantos santos foram queimados, quantas pessoas foram queimadas, tá? Porque achavam que queimando iam tirar os seus pecados. Mas o pecado, ele está dentro da alma. O pecado está dentro da alma. E a alma... Nada vai nos destruir. Nem o fogo, nem a água, nem a terra, nem uma bomba atômica. Nada nos destrói. Nós somos imortais. O que nós temos? Nós temos fluidos. Então, esses fluidos, sim, agem no nosso perispírito, podem nos deixar doentes e enfermos. Mas o fogo não queima água. E o fogo espiritual não tem nada a ver com o fogo da matéria. Fogo da matéria é uma matéria. O fogo invisível é outro fogo. O fogo, como elemento, ele é um outro fogo, tá? É um outro movimento de fogo, né? Nós sabemos que em volta da Terra tem uma cortina, um elo de fogo de 1000 graus, tá? Você não vê esse fogo, essa temperatura de 1000 graus. Por quê? Porque ele protege a Terra. Tudo que for passar para entrar na aura espiritual da Terra, passa por essa cortina, ele bate e queima, Então, isso é um sistema de proteção da Terra, um sistema de proteção de tudo, tá? Tudo o que cai na Terra, a Terra desintegra, a Terra limpa, o ar limpa, e enfim, os espíritos da natureza trabalham no processo de alta limpeza. Ao despertar ou sair do êxtase, podem conservar. Ela é perfeita, é inesquecível, porque é um recado que não pode ser esquecido. O sonho é esquecido. As lembranças, librados, nós podemos ver com precisão. As crenças podem realizar e confirmar, embora isso não passe de um produto dos seus próprios pensamentos. Então, as pessoas que usam dessas crenças, esse algo exagerado, sem usar da razão, porque a doutrina espírita, ela é razão. Primeira coisa, você tem que ser racional. É uma fé raciocinada. Então, é uma fé estudada, é uma fé consciente, é uma fé responsável. Por quê? Porque eu estudo para ter um conhecimento. E não daquilo que é trazido para mim, assim, ao bel prazer das formações de caráter. Então, o Espiritismo não é uma religião, mas sim uma filosofia moral, ética, que nos coloca a recomposição do espírito. Os sonhos proféticos, pressentimentos e advertência. Nós podemos ter sonhos para ver o futuro. Podemos ter pressentimentos do que vai acontecer. E a advertência. Nós acordamos e dizemos, eu não posso fazer isso. Eu senti que está errado e eu não vou fazer. Criações fluídicas de uma realidade, às vezes, tão nítida que o corpo sofre um contragolpe. Determinados médiuns
podem receber uma informação tão grande, tão poderosa de energia, que ele pode ficar com seus cabelos brancos de uma hora para outra, por aquilo ser assim tão forte, além do impacto mental dele, existe uma transmutação muito rápida de células e ele pode branquear todos os seus cabelos. Criações podem ser provocadas pelas crenças exaltadas, recordações retrospectivas, pelos gestos e desejos, as paixões, o temor e o remorso. Então, eu preciso trabalhar para que essas crenças que ficaram em mim do passado, tá? No catolicismo, da onde quer que eu passei, pelo budismo, onde quer que eu passei, que fiquem as coisas boas, mas que apaguem toda e qualquer exaltação religiosa dentro de mim. Tudo aquilo que me traz medo, que me traz angústia, que me traz desespero, relacionado às crenças religiosas. Eu preciso me libertar, eu preciso ser um espírito livre, eu preciso ser um espírito capaz de avaliar por mim mesmo, pela minha alma, pela capacidade da minha alma, pelo crescimento da minha alma, aquilo que quero ser. Criações, pelas preocupações habituais. Nós podemos ir naquilo que temos preocupação, na construção, na casa, no carro. Nós podemos ver algo atual. Agora, eu estou preocupada com a minha mãe, eu estou preocupada com meu filho, eu estou preocupada com o documento. Então, você vai lá, sabe? Você vai, e se você estiver bem assessorada, você vai poder ver a realidade. Tá? E se não for, você acaba com essa precisão perturbada e não bem informada. Então, pela necessidade do corpo, né? Nós também podemos ir buscar informações. Ou por embaraço nas funções do organismo. Então, pelo desequilíbrio, também nós podemos, os espíritos podem trazer para nós imagens, situações, pela bebida, pela sexualidade, pelas obsessões, os espíritos sofredores, umas são verdades, outras são mentiras. Então, o médium, quando ele tem um sonho, uma criação que ele acha que não é boa, desintegra, dissolva, desmagnetize todas essas reportagens, todas essas ideias na sua frente, para que você possa colocar novamente a ideia correta. Se ficou dúvida, solve, que é melhor ver de novo do que usar uma informação equivocada. A dupla vista das obras póstumas. A perceberem as coisas ausentes, até onde estende a ação, a alma do médium. Então, o médium vai aonde ele quer, se ele tem essa dupla vista. A dupla vista quase nunca é permanente. Ela aparece em algum tempo, quando o médium precisa, quando o médium tem necessidade dela. Então, ela nós podemos usar, porque essa dupla vista é a visão da alma, é a visão do espírito. Toda vez que nós dormimos, nós estamos vivenciando a vista espiritual, independente da vontade do médium. E também, se os protetores quiserem mostrar para o médium aquela realidade, ele também pode ver pela dupla vista. Há uma necessidade dele ver e caminhar por aqueles caminhos. É uma espécie de crise modificada, sensivelmente no estado físico. Então, o médium, na dupla vista, nós temos uma espécie de êxtase. Nós paramos o nosso olhar, nós entramos em outra faixa vibratória para ver. Então, para um pouquinho o nosso corpo físico e a nossa alma ela se estende um pouco mais para poder ver. Tá? É isso que ele chama de crise. Quer dizer, você para
neutraliza as impressões físicas e passa a ver as impressões espirituais. Os olhos têm uma expressão vaga, parecendo olhar sem ver. As dotadas deste poder acham natural. Então, quem tem, tem. Quem não tem, tem que aprender a tê-lo, realizando e fazendo aparecer. Há muitos graus de intensidade da dupla vista. É de ser para aqueles que já desenvolveram e aqueles que o vão desenvolver. Pode ser confusa até a percepção clara e muito nítida. Ela é clara quando nós não estamos perturbados, que nós não estamos com tanta inferioridade na alma. Então, abre essa visão clara. Não existe sujeira, não existe elementos a perturbá-la. E nós podemos ver com muita clareza. Pode produzir sobre o influxo de determinada circunstância, pela necessidade que temos de ver. Então, os protetores podem nos colocar para ver. Em tempos de crise, na iminência de grandes perigos, as pessoas podem ver. Tá? Na Escócia, é muito comum a dupla vista. Agentes do campo e nos habitantes das montanhas. Então, em alguns lugares, aonde facilidade para desenvolver a capacidade da dupla vista, e todo mundo assim o aceita, e todo mundo passa a desenvolver aquilo de uma forma natural, muito comum, tá? Sem conflitos, sem crises, mas com uma certa liberdade do seu aprendizado. A vidência não é mediunidade, é uma predisposição da alma, tá? Então, não, a mediunidade é um meio de comunicação. E a vidência é a minha alma que vê. Tá? O mecanismo da minha mediunidade é o meio de eu me comunicar, de eu enviar mensagens. Tá? E a dupla vista é algo que eu desenvolvi dentro de mim, dentro da minha alma. Todos nós temos uma missão providencial. Então, todos os médiuns têm uma missão providencial. Quer no lar, quer na família, quer no trabalho, quer no bem-estar, quer no auxílio, todos nós. O aprendizado do médium inicia-se no seu lar, na sua família, porque é fácil de você verificar, é fácil de você observar o que você cresceu, o que deu certo, o que não deu certo, o que você atendeu, que voltou de novo, tá? Então, é muito interessante. O médium vai, socorre uma pessoa da família. Vai voltar de novo aquele processo. Por quê? Porque só ele, bendito do médium, que é responsável pelo seu karma. Aí nós vamos, rezamos de novo, tiramos toda aquela opressão, passa um tempo, volta de novo. Porque esse processo de autolimpeza pertence ao médium. O processo de resgate pertence ao médium. Então, não é que nós sejamos fracos no sentido de aliviar a nossa família. Nós podemos até ser fortes, mas nós não podemos fazer pelos outros. Cada qual realiza o seu objetivo. Por essa razão, nós, médios, devemos dar muita atenção aos médios da nossa casa, aos médios da nossa família, para que eles possam crescer usando esse dom que Deus lhe deu com toda segurança, sem precisar ficar obsedado, sem precisar cair no lodo, sem precisar cair na falência nem no descrédito moral, porque não foram conduzidos para o bem. Quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens e em toda parte penetrasse a voz dos espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. Então, somos nós que vamos fazer por nós, somos nós que vamos nos curar. E nós vamos pôr
de nós. E morreremos luminosos, se assim o desejarmos, se assim o quisermos fazer. Que a paz nos envolva e que o amor nos fortaleça agora e sempre.